Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus usou o Império Babilônico, mas avisou que o destruiria. A Babilônia representa muito na Bíblia, desde os tempos de Abraão. Era um povo que, de alguma forma, provinha lá do dilúvio, tendo algum conhecimento de Deus, mas preferiu seguir outros caminhos. Deus disse que não era para o Abraão continuar lá, que ele não conseguiria ser totalmente de Deus se ele continuasse no meio da parentela dele. Ele seria muito influenciado. Existe um mistério na Bíblia, quando o Abraão sai de Ur dos Caldeus, na verdade ele vai com o pai dele, e muito provavelmente o pai foi e o Abraão foi junto com o pai, e o Ló também. O Terá ficou lá na Síria, em Harã, por um bom tempo, até que morreu. Mas o Abraão saiu antes do pai dele morrer. Então, o que Deus mandou o Abraão fazer em Ur, ele não fez, ele não conseguiu. Ele foi, mas o pai foi junto também, ou o pai foi ele também. Mas em Harã, na Síria, aí ele teve que tomar decisão forte, corajosa de se separar do pai. O pai ficou lá e depois morreu por lá. Mas o Abraão saiu a peregrinar pela terra de Canaã, que havia sido prometida por Deus a ele. E então, aparentemente, não se fala mais em Babilônia por algum tempo, até que vem aquela outra fase em que Babilônia cresceu, se tornou um grande império, destruiu o Império Assírio e se tornou um império poderoso, principalmente no auge do seu poder com o rei Nabucodonosor, que é bem retratado na Bíblia, em especial no livro de Daniel, mas também nos profetas. O Nabucodonosor foi muito grande, a Babilônia foi poderosa. Qualquer tentativa de descrever a grandeza da cidade de Babilônia, na época do rei Nabucodonosor, ainda pode parecer tímida. Babilônia era muito maior, mais pujante, as muralhas eram um colosso, os castelos, os jardins suspensos, o poder da Babilônia era algo descomunal, mas a Babilônia existe na Bíblia para exatamente mostrar como Deus usou, levantou, engrandeceu a Babilônia, fez do Nabucodonosor aquilo que ele foi, e o Nabucodonosor foi comer capim para poder reconhecer que tudo aquilo que ele tinha provinha de Deus, era Deus quem estava cuidando dele. A Babilônia, então, representou muito, mas no capítulo 50 de Jeremias, esses últimos capítulos são todos dedicados à Babilônia, Deus avisa através do seu servo que destruiria por completo a Babilônia. E diz: anunciai, fazei ouvir entre as nações, proclamai, não encobrais, que a Babilônia vai ser tomada, e o Deus da Babilônia, o Bel, será confundido, e outro Deus também, o Merodach, será coberto de vergonha, e todas as suas imagens e seus ídolos vão tremer de terror, porque o Senhor faz subir do norte uma nação que vai tornar deserta essa terra da Babilônia, e ninguém mais habitará ali, e os filhos de Israel sairão. Existe outro vazio de informações aqui com relação a esse tempo em que a Babilônia caiu e os medo-persas tomaram o reino da Babilônia, como o que aconteceu com os judeus que estavam
ali cativos, como eles passaram de um reino para o outro, se eles foram mudados de lugar. Existe um certo vazio de informações a esse respeito, a gente não tem detalhes. A gente sabe do profeta Daniel que antes ele estava na corte de Nabucodonosor, era um dos grandes e ele foi considerado, reconhecido pelos reis da Pérsia também, veio a ser grande, um Dario o Medo, com Ciro o Persa, e Daniel algo assim especial. Mas e os outros judeus, o que aconteceu? Depois a gente vê já no reino da Pérsia, os judeus sendo engrandecidos por causa da Ester, do Mordecai, uma outra fase. Mas a Babilônia tinha acabado. Ela acabou ali, mas ela ressurge no Apocalipse. Com relação à terra da Babilônia, a profecia se cumpriu. Babilônia hoje é um deserto, ainda hoje. Houve um rei no Iraque. O Iraque é o país onde está tudo isso, o Jardim do Éden, a Babilônia, enfim, grande parte desse mundo antigo está no Iraque, esse país que tem esses tesouros arqueológicos guardados ali. Mas um rei recente do Iraque, Saddam Hussein, resolveu ser o novo Nabucodonosor e queria construir uma grandeza muito elevada com o dinheiro do petróleo e resolveu fazer um projeto de reconstrução da cidade de Babilônia, da antiga, mas não conseguiu nada e ele que passou e o local continua deserto, cumprindo a profecia bíblica. Aí a Babilônia reaparece espiritualmente no livro de Apocalipse e é identificada como a religião que leva o nome de cristianismo, que se tornou um grande império, uma potência econômica, que é o Vaticano, e que está vazia de Deus e que vai cair também. Então, uma das últimas profecias da Bíblia é a queda do Vaticano, que hoje é uma potência. É bom a gente lembrar que o Vaticano é uma potência econômica de grandes proporções. Eu sempre lembro que a Nestlé, a maior empresa de alimentos do mundo, é do Vaticano. A L'Oréal, a maior empresa de cosméticos do mundo, pertence à Nestlé, que também é farinha do mesmo saco. Eu desconfio que grandes empresas de navegação, fábrica de Fiat e muita coisa no mundo pertença ao Vaticano. É uma potência realmente, mas usa o nome da religião, do cristianismo. E hoje até os católicos estão assim, estupefatos diante de um papa que dá passos incertos, por exemplo, abençoando o casamento gay. E católicos estão atônitos com relação a isto. O Papa sabe o que está fazendo. Ele está tomando decisões a favor de defender o patrimônio, o grande patrimônio do Vaticano. Ele está transigindo com princípios históricos do catolicismo em benefício do patrimônio. Ele sabe o que está fazendo, não é assim precipitadamente, não. Mas Deus, que chama isso de um meretrício religioso, diz que vai dar fim. No final do livro de Apocalipse, nós encontramos a queda da Babilônia, os capítulos 18 e 19, das últimas profecias, é a queda deste engano que leva o nome de cristianismo e, na verdade, não é. Deus alerta, avisa. A Babilônia representou aquele grande império que foi abençoado por Deus, que teve funções a cumprir da parte de Deus, mas que se afastou por completo e Deus destruiria. Quanto à nova Babilônia religiosa, no Apocalipse, dos últimos atos antes da volta de Jesus, vai ser a destruição dessa Babilônia, o engano que ela representou e a destruição completa antes da volta de Jesus para estabelecer o reino dele aqui na terra. Procure entender isso. Há um soberano no mundo que levanta reis e destitui reis. Levanta impérios, engrandece nações e também destrói essas nações. A União Soviética foi usada por Deus
para despertar os cristãos e, na verdade, gerar cristãos verdadeiros mediante a perseguição. Mas a União Soviética já passou, embora a Rússia continue ainda com seu poder, e vai ser destruída essa Gog da terra de Magog, brevemente vai ser destruída também com todo o seu poder nuclear. Vai ser uma guerra nuclear essa, está prestes a acontecer. Hoje eu vi uma notícia de que a Alemanha está prevendo para 2025 essa guerra acontecer, documento oficial das Forças Armadas da Alemanha prevendo para 2025 essa guerra. Bom, nós sabemos que está próxima a manifestação aí do Gog e Magog e muito mais cedo ainda o arrebatamento da igreja para cumprir esse desígnio de Deus de destruir esse poder soviético do Gog e Magog. Mas Deus vai destruir todos os grandes impérios do mundo também. O anticristo, com os Estados Unidos e Europa, também vão ser arrasados por ocasião da volta de Jesus. É bom a gente saber que grande no mundo é o Senhor. Feliz daquele que está no centro da vontade de Deus, guardado pelo Senhor e amparado pelo Rei dos Reis.